Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. Estamos começando e agora estou testando meus brinquedos novos aqui, ó. Se liga. Isso mesmo, galera. Agora com a mesa de som aqui dá para fazer uma festa legal. Olha só, de novo agora. Muito bem, muito bem. Estamos chegando nessa terça-feira, 16 graus em Curitiba. Friozinho, estamos tentando andar de moto, galera, mas está complicado. Então, agora a gente está esperando parar de chover um pouquinho. O bichinho de andar de moto mordeu novamente. Confesso que a vontade está grande. Parece que quanto mais a gente anda, mais vontade dá. Então, estou me adaptando ainda com tudo que eu tenho aqui agora de equipamento. Vou mostrar aqui para vocês. Ó. Aqui a caixinha. Tem tudo. Ó. Então, temos aplausos. Aumenta o som. Muito bem, tem mais uma surpresa que eu vou mostrar para vocês hoje, que é bem legal. Hoje não é live ao vivo, ou melhor, não é live, né? É só uma gravação, porque é um dia muito especial para mim. É meu aniversário de 15 anos de namoro com a minha esposa. E também minha filha nasceu no nosso aniversário de 10 anos de namoro. Então, dia 16 é bem especial, aniversário de 5 anos da minha filha. E hoje a gente vai sair comemorar, né? Daí eu falei, puta, vai cair bem no dia do podcast. Mas não tem como, né, galera? Não tem como. A gente tem que dar prioridade para a família, não tem jeito. Então, estamos gravando um pouquinho mais cedo, vou tentar soltar depois para vocês no horário, mas será gravado, né? Até minha mulher aqui já falou, vai pegar as crianças e tal. Eu falei, hoje não dou. Então, complicou um pouquinho, mas vamos se virando. Hoje vai ser um pouquinho mais curto, sempre quando eu gravo sozinho acaba sendo mais curto, mas a ideia é manter o negócio animado também. Muita coisa legal na etapa de Thunder Valley, visita dos Cuneys, já começou antes, o Chase Sexton enfiando a cabeça no chão. Puta, vou te falar, hein? Parece que não dá para ganhar todas, mas perder, galera, claramente dá. O Chase Sexton é a maior prova disso. Vou ler algumas perguntas também aqui no final que vocês enviaram no Instagram. Fiz bastante anotações, vou tentar passar por elas aqui para a gente falar um pouco sobre a etapa. Mas eu tenho uma surpresa para vocês, galera. Tem uma surpresa, ó. Mais uma aqui que eu tava brincando antes de gravar, até comecei a demorar para gravar. Vejam se vocês conhecem esse cara aqui, ó. Olha só. Quem que é essa cortada de giro, galera? Isso mesmo, tem um quadro novo do Dennis Carmichael, para quem acompanhou aqui a última live já viu. Bolei alguns quadros aqui pra gente falar. E um deles é, ó, Dennis Carmichael cortando giro. Tem o quadro do Dennis. Vou chamar o bicho ainda para participar aqui. Então, enfim, quero deixar o negócio mais leve. Daqui a pouco eu vou começar a receber ligações de vocês também. Tá pensando como fazer, né? Que lá fora tem um formato diferente, né? Eles ligam, uma pessoa atende, pré-seleciona. Eu fiquei pensando como fazer. Tem uma solução aí. Quando chegar a hora, eu vou falar para vocês. Mas vamos lá, galera. Vamos falar da etapa que hoje eu tenho pouco tempo. 7 horas tem jantar com a família. Muito bem, começando pelos treinos de sexta, por ser uma pista em altitude, muito alto lá, o combustível chega, por algum motivo, a ferver dentro do tanque. Isso vem causando problema para as Kawasaki, especialmente, para as outras equipes também, e a moto, de repente, apaga. Em 2025, o Prado e o Anderson tiveram problema também com a moto. E, curiosamente, a gente teve um problema muito estranho com quem? Com o Chase Sexton, né? Como eu disse, não dá para ganhar todas, mas perder, aparentemente, sim. Então, o que aconteceu com o Chase Sexton? Olha. Então, esse vídeo aqui, ele não mostra a roda. Eu devia ter salvo outro também, que eu postei no Instagram. Então, a gente vê ele acelerando, aqui a mão direita acelerando, que é uma reação natural. Mas a roda não travou. Isso mostra que não foi mecânico. Eu falei, para mim isso foi pane elétrica. E faz muito sentido eles estarem tendo problema com o combustível, como eles tiveram ano passado, né? Então vejo que a moto simplesmente corta. Puta tombo dele. Vou até dar um pause. Aqui só foi isso aqui, ó, galera. Olha lá. Então o Chase Sexton saltou e o que rolou, galera?
deu tudo errado, infelizmente. Baita tombo, deu muita sorte e por ser muito forte também ele não se machucou, né? Não foi nada mais sério. Ele deu uma sentida no joelho. E eu acho que tem duas situações aqui. Ou a gente não vê mais essa temporada o Chase Sexton, né? Ele vai aproveitar para sair fora do esquema dele com a Kawasaki. Tá um boato muito, muito forte que ele vai para Star Racing. Porém, também falam nos bastidores, pô, mas será que é bom para a marca ter um Chase Sexton onde o cara vai lá e vai ficar reclamando da moto? O que vai mudar, né? Porque ele reclamava da Honda, reclamava da KTM, reclamava da Kawasaki. O que vai mudar, né? Mas, por outro lado, o Bob Regan, que é o chefe da equipe da Star Racing, é um cara que visa resultado e ele é um cara que tem potencial de vencer. O Chase Sexton é um cara que pode vencer a qualquer momento. Então, com certeza, ele tem interesse, né? Mas é uma preocupação hoje para a marca, né? Você traz um cara desse, de grande nome, para vencer e fica falando mal da moto, gerando estresse na equipe, né? Por outro lado, Martin Banks destruindo, andando super bem, né? Conseguindo resultados muito bons, resultados, né, satisfatórios, por exemplo, com o 4º lugar nessa etapa, com o 3º e um 6º, mostrando que a moto funciona, né? Então, ele talvez seja o maior problema do Chase Sexton hoje, porque ele tá fazendo acontecer. Óbvio que cada um tem um estilo de pilotagem, etc. E recentemente, um cara que foi piloto oficial, Kawasaki, andou com essa geração de motos, né? Tava comentando que é um estilo de moto que favorece caras que nem o Villopoto, que nem o Toma, caras que são mais agressivos e socam a mão na moto, não pilotos tão finos, né, na pilotagem, que são mais de sensibilidade na frente, né? Então, essa geração de moto funciona para algumas pessoas. E o Martin Banks não é um exemplo de parte técnica e posicionamento, etc. Ele é mais, né, brutão. Então, talvez faça sentido, né, a moto funcionar para ele. E ele falou que tem testado muito e realmente tem melhorado. Então, Chase Sexton caiu, acho que faz muito sentido talvez ele não aparecer. E tem um boato também, pô, se ele for correr alguma, ele vai correr Redbud, que é a mais próxima da casa dele e é uma pista que ele gosta. Todo mundo gosta dessa pista, né? Então, não sei, galera, não sei. Deixa eu ver se eu tenho um botãozinho aqui para nós. Fazer um cricket aqui, ó. Não é esse, qual que é? Esse aqui. Não sei. Vamos descobrir em breve. Cara, mais uma situação interessante lá é que os pilotos largam de primeira marcha. Vocês vão ver, eu vou passar um vídeo aqui do Kunen, do Lucas. O Johnny Hopper, já tive a oportunidade de gravar com ele até. Cara, muita gente boa. Ele faz um trabalho muito bom de bastidores, etc, né? E ele fez um vídeo muito legal mostrando exatamente o que a gente conversou aqui antes da etapa. Pela altitude, as motos perdem muita força. Ficam muito mais fracas. Eles dizem que uma 450 de fábrica parece uma 250 de fábrica, tá? Vocês podem ver, ó. Toda marcha, eles estão largados. Então imagine, né? Uma 450 largando de primeira. É loucura. Isso é para vocês terem uma ideia, o efeito da altitude nas motos, né? Então, olha só, pessoal. Eu gostaria de falar com vocês primeiro da 250, porque tem algumas coisas que me chamou muita atenção. Eu escutei recentemente um podcast do oh meu Deus, Romano, caramba, esqueci o primeiro nome dele. Ele é muito bom. Ele é um fenômeno do amador, disputou ali um pouco com o Digan, era Star também, e aí ele se machucou 2 anos seguidos e deu tudo errado para ele. Então, ele perdeu a oportunidade dele. Nick Romano, pelo amor de Deus, galera, deu um branco grande aqui. Ele perdeu a oportunidade dele, o momento dele, e sinceramente a carreira dele quase acabou. Ele teve a oportunidade de ir para uma equipe satélite, ele recusou, ele falou: não, eu preciso de uma equipe de fábrica para brigar pela frente. E vendo como tudo aconteceu hoje, sinceramente, foi a decisão mais acertada, porque a gente sabe o resultado de agora, né? Não sabe o resultado se ele tivesse ido para a equipe, né? Então, fica mais fácil de falar vendo o que aconteceu. Mas ele pegou uma 450, comprou essa moto
e conseguiu através da Pro Circuit, o Mitch Payton, que é o dono da equipe, deu um motor, deu suspensão para ele treinar, e sem compromisso, estava lá morando com o Levi Kitchen e botando o trabalho. Ele falou: se uma oportunidade aparecer, eu preciso estar preparado. E o Kitchen, com certeza, ajudou ele, falando bem dele pro Mitch Payton e tal. Então, quando o Drew Adams machucou, eles deram uma oportunidade pro Nick Romano. E ele foi muito bem no Supercross. E, sinceramente, no motocross, era difícil apostar nele, né? Ninguém tava tendo ele em mente, né? E desde a abertura, largando bem, andando muito forte. E nessa etapa, foi mais uma etapa onde ele não largou tão bem, sinceramente, nessa, mas ele conseguiu o primeiro pódio da carreira dele, cara, com um quarto e um quinto, né? 250 é uma loucura. E, sinceramente, ouvindo o podcast dele foi. Aí, ó, foi emocionante, ele quase chora ali no pódio, tudo, né? Então, isso foi muito legal ver uma história bacana, né? Acabar bem, porque tinha tudo para acabar mal e ele fez acontecer. Então, esperem grandes coisas desse cara. Ele não tem contrato com o motocross inteiro. Para vocês terem uma ideia, o Mitch falou na segunda-feira de Pala: você vai correr. Então ele tá indo etapa a etapa. Daí até perguntar pro Mitch Payton: pô, o cara andando assim e tal, como é que vai ser, né? Ele falou: bom, se ele continuar andando bem do jeito que ele tá, ele sempre vai ter vaga aqui. Então, muito legal isso, né? Uma história muito bacana. O pessoal ficou muito, muito feliz da indústria por uma história legal como a dele, né? E outra história muito bacana nessa etapa é a participação dos irmãos Kunin, né? Eles são belga, há muito tempo já falam que ele é o próximo, são os próximos Jet Lawrence e Hunter Lawrence. Até o empresário do Jet e do Hunter, aquele que eles processaram por estar roubando, tal, é o empresário, ou era o empresário dos Kunin, não tem atualização disso. E parte do dinheiro que foi desviado dos Lawrence foi para comprar um motorhome para os Kunin, né? Não que os Lawrence tenham alguma coisa a ver com os Kunin nesse sentido, né? Apenas o rolo que deu aí, né? Se deu, foi com o dinheiro deles. Mas uma coisa muito legal que eles fizeram, o belga, ninguém menos que Roger de Costa, esse senhor aqui do meio, é o cara que atravessou o oceano aí vindo da Europa para correr nos Estados Unidos nos anos 70, né? Final dos anos 60, se não me engano. Algo que era muito fora do comum, né? Ele foi o primeiro a desbravar esse caminho. E eles fizeram um equipamento, ó, tanto do Sacha quanto do Lucas, igual do De Costa, em homenagem, né? Pode ver o De Costa aí no meio. Muito legal isso, o americano é especialista em fazer esse tipo de coisa. E, sinceramente, ficou show de bola. Fizeram uma baita homenagem a um cara que nem o De Costa, que conquistou, nossa, diversos títulos pela Suzuki, aí foi para a KTM, mesma coisa, como chefe de equipe do Motocross das Nações dos Estados Unidos, né? No Motocross das Nações também venceu diversas vezes. O cara é simplesmente incrível, sabe vencer, né? Então, baita homenagem, mais que merecida. E a gente tinha duas situações, né? O Sacha, que o Kyle vence, e o Kunin, que é um cara mais consistente, tamanho um pouco maior. Lembrando que eles são gêmeos, mas acho que o Lucas pegou mais leite da mãe, porque, sinceramente, deu diferença. Tá? A diferença da altura é grande e de pilotagem também. Um é mais calmo, o outro é mais enérgico, mais explosivo. E vamos começar pelo da 250, que é o Sacha. Lembrando que os dois são os atuais líderes do Mundial de Motocross. Olha só que legal. Tem que tirar a música senão dá bloco, né? Então ele tomou esse tombo aqui, ó, ele se bateu com o Cochran, ou o Di Francesco, acho que é o Ryder D, nem foi culpa dele, caiu e ali na primeira bateria deu tudo errado, né, galera? Foi por água abaixo. E aí veio o Sacha Kunin na segunda bateria, ó, larga na ponta e mostrou para o mundo todo o potencial dele perante os americanos. 1 segundo mais rápido da melhor volta, sumiu na frente, dominou completamente e, sinceramente, não deu mole para ninguém. Mostrou que é um cara sinistro, né? Vocês podem ver ele andando. Olha a agressividade dele. Dá uma matada agora. Sendo treino cronometrado. Nossa, tá pondo as duas rodas na entrada do salto, né? E é realmente impressionante ver ele andando, né? Ele tem uma intensidade muito grande. E talvez por isso que eu acho que ele enfia a cabeça no chão algumas vezes. Mas o Sacha realmente é diferente, né? Ele, infelizmente, teve essa primeira bateria ruim. Ele virou, na segunda bateria, 2.7, 2.86,
contra a segunda melhor volta, que foi do Ryder de Francesco, cara, olha só, não tinha visto isso. 2,809. Então, quase um segundo aí de diferença. O Joe Shimoda virou 2,83, Boomer 2,89, Romano 2,89 e o Levi Kitchen 2,98, né? Ele acabou não andando tão bem nessa bateria. Mas ele teve a largada, né? Caiu na largada, a gente vai falar dele um pouquinho. Então, o Sasha, ele acabou na quarta colocação com o 14º e o primeiro, né? Que loucura, quase fez pódio aí. Então, eles têm interesse em vir para os Estados Unidos o ano que vem, isso já é um sonho deles. Eles vão ainda correr Southwick e Ironman, mais 2 provas. Sinceramente, em Southwick, que é a pista mais arenosa do circuito americano, eu acho que vai ficar difícil para a turma andar com ele, tá? Aí não vou nem falar da 450 ainda, a gente já chega lá, mas sem dúvida é um grande nome. E a vitória, galera, ficou, sinceramente, foi definida na última bateria, porque tava muito loucura, né? Óbvio, a segunda bateria que manda, não me entendo errado. Mas assim, o Joe Shimoda venceu com 3-2. Ele passou na última volta o Ryder de Francesco, tá? Então, se ele não passa, o Ryder de fazia pódio, salvo engano. Então, olha que loucura. Então, ficou Shimoda primeiro com terceiro e segundo, Kitchen com primeiro e oitavo segundo, terceiro, Nico Romano com quarto e quinto, o Sasha Kunen quarto com 14º e primeiro, Ryder de Francesco, quinto com nono e terceiro. E o Boomer, sétimo e quarto, Seth Hemiker, segundo e 12º. Loucura, loucura. Porque a gente sabia que sem o Digan ia ficar mais aberta a categoria, mas não imaginava que era tanto assim, né? Sinceramente, os resultados falam por si só, né? O Shimoda com terceiro e segundo vencer é bem atípico. Kitchen em primeiro e oitava, na hora que ele terminou a segunda bateria e falava para ele que tinha feito pódio, né? Segundo lugar, nem ele acreditava. Ele deu tudo que ele tinha. Né? Por quê, galera? Acabou acontecendo um bolo na largada. Olha só. E aqui, quando o Kitchen caiu, ele falou que ficou um pouco mais tranquilo, porque ele viu o rival dele no campeonato e companheiro de equipe, Seth Hemiker, ali caído com ele. Então, as duas Pro Circuit caíram, junto com um monte de gente, foi junto, mas aqui era a disputa. São os 2 melhores pilotos até agora do campeonato, essa é a disputa. Então, ele falou que ficou um pouco mais tranquilo e, sinceramente, ele veio do inferno, passando todo mundo. Inclusive, ele passou o Seth já no início. Passaram todo mundo buscando posições e até esse oitavo foi muito brigado até o final. E olha só que interessante, o Hemiker, depois de vencer a primeira, ele fez o roll shot, controlou a maior parte da bateria. O Nico Romano até fez pressão nele no começo da bateria, mas faltando 2 voltas, o Kitchen passou ele nessa primeira, né? O Kitchen realmente tem um a mais de velocidade. O Kitchen é um cara pesado, né? Ele pesa 180 libras, isso dá 90, 81 quilos. Se a matemática não falha. Nossa, hoje estamos trocando as palavras, galera. Então, é um cara pesado para 250. O Seth é bem mais leve. E mesmo assim, ele consegue pôr velocidade numa prova dessa de altitude, ele conseguiu ser eficiente, né? Então, esse final de bateria do Kitchen, especialmente, ele tem mostrado que tem aguentado, tem mostrado mais velocidade, tem tido calma. Realmente, sem o Diga na mente dele, ele tem se mostrado um piloto muito melhor, né? Então o Kitchen ele largou de fora do top 10 nessa primeira. Ele veio passando todo mundo, né? Ele errou no começo, quase caiu, passou o Romano, que é o parça dele, né? E no finalzinho, faltando 2 voltas para o final, ele fez a melhor volta. Olha que loucura, isso mostra muito o condicionamento físico dele. Foi onde ele assumiu a primeira colocação. Então, realmente, ele se jogou, né, nesse final de prova. Já o Shimoda, que acabou sendo vencedor na primeira bateria, ele largou muito mal, caiu ainda no início, que não ajuda, né? E ele veio de trás, cara, ligou o modo Wasabi Joe, que eles chamam, né? Que é quando ele tá louco velho, passando todo mundo, veio passando a turma e conseguiu ainda terminar no terceiro lugar, né? Outro cara que tem andado muito bem, que eu tenho gostado de ver, já renovou com a KTM, faz todo sentido, é o Boomer, galera. O Boomer tem andado muito bem. Infelizmente, nessa etapa não mostrou
talvez o melhor do potencial dele, porque ele veio bem de trás, fez um sétimo e um quarto, mas na primeira bateria ele não começou bem, assim, talvez tenha sido a pior das baterias dele. Ele largou no top 3, foi perdendo posições, ainda errou, disputando, quase caiu, né? Entrou na curva, parou, subiu assim a canaleta, né? Desequilibrou para o outro lado, que é bem comum, né? E acabou em sétimo lugar, né? Ele segurou o Cole Davis ainda no final. Na segunda, não caiu no bolo, mas ficou preso ali no bolo da largada, não conseguiu se desvencilhar da galera. Até que ele tinha boas linhas, assim, mas não foi das melhores etapas, né? Teve uma boa disputa com o Romano e conquistou aí. Que o Romano que conquistou seu primeiro pódio da carreira, né? Que eu falei para vocês. Então, a categoria 250 tá muito louca, né? O Cole Davis, por exemplo, melhor volta, bateu o Sasha Cooney no treino cronometrado, mas largou do inferno na primeira bateria e conseguiu recuperar até quinto. Sexto, na verdade. Na segunda, 15º. Então, não sei. Não vejo ele pegando fogo, assim, dominando a categoria e sumindo na frente de todo mundo, sabe? Então, é estranho, né? Não me entenda errado, não é que ele seja um piloto ruim de motocross, é que eu acho que ele é muito, mas muito melhor de supercross, tá? Eu acho que ele é muito bom de motocross, mas muito fera do supercross, tipo, outro nível. Com certeza ele é o grande favorito o ano que vem. Então, tem conseguido colocar voltas boas nos treinos, mas na prova até agora tem uma vitória em bateria só, salvo engano, na última etapa. Então, falta talvez um pouco mais de conseguir vir de trás, passando todo mundo. Vamos ver, tem muito campeonato ainda pela frente, tá? Agora o campeonato ficou. Deixa eu abrir aqui, point standings. Só achar 250 aqui. O campeonato tá realmente mais disputado entre 250, entre o Kitchen e o Hemmeker. Eles estão dividindo o primeiro lugar, tá? Então tá com 117 pontos Kitchen em primeiro, 117 o Hemmeker, metade do peito vermelho para cada um, e muito legal para a Pro Circuit estar nesse momento, né? Mas quando você vê os dois que claramente têm se alternado como melhor em cada etapa, você imagina que eles estão muito na frente do terceiro, né? O Shimoda, que tá quietinho ali, sem mostrar muito resultado, tá apenas 6 pontos atrás. Essa é mais uma prova de como a 250 tá louco, né? O negócio. Então, Shimoda tá com 111, Bulmer 104. Bulmer, se for parar para pensar, 13 pontos do primeiro, não é longe, né? Isso que ele tem uma etapa muito ruim. Então tá muito aberto. A gente vê o Seth e o Kit andando na frente, mas mesmo assim a pontuação tá muito próxima, né? Então, veremos aí como vai ser as próximas etapas. Sinceramente, eu acho que vai começar a ficar mais claro quem são os ponteiros da categoria, quem realmente são os caras que vão andar na frente, né? Que vão estar disputando realmente as provas. Então vai ser interessante para a gente ver. A Pro Circuit voltando a dominar, como no passado, porém não tem nada ganho, né? Eles também dominaram, por exemplo, com o Faulkner antes, no Supercross, contra inclusive o Chase Sexton, quando de repente acontece uma lesão, alguma coisa, e aí vai embora. Então, o que eu vou falar para vocês, né, cara? Só acaba na bandeirada, literalmente, né? E agora, galera, falando um pouco aqui dos nossos quadros que a gente montou aqui, eu quero fazer primeiro o MR Pro corte da semana. É o seguinte, galera. É o meu amigo Christopher Florenzano, tá? Então, o que acontece? Chris parou de andar, machucou. Quando voltou, achei que nunca mais ia voltar a andar, voltou. E agora machucou de novo. E agora não quer mais andar de moto. Então, meu corte é ele, entendeu? Porque se ele não vai no treino, eu acabo não forçando. Né? Eu já vinha conversando isso. Eu ando de moto para passear, mas quando tá ali, pô, a gente é competitivo. Então, quer dar o melhor, enfim, encontra no lugar da pista, na outra volta, acelera, quer abrir. O treino ficou muito mais sério. Então, meu corte é o Cris. Caramba, por que você parou de andar, cacete? Né? Volta, ó. Então, Cris, não sei se o Alvará foi caçado, o que foi, não quer mais. Os filhos ainda continuam andando. Segundo ele, vai na pista ainda com a gente, só para andar. Então,
enfim, faz falta o bicho nos treinos aí. Meu corte da semana, meu MR Pro corte da semana é o Chris. Porra, como assim parar de andar, né, cara? Motocross é para sempre, né? Não dá. Muito bem, vamos seguir adiante. Com oferecimento MR Pro, Drop Mud, Alpinistar SW, galera, categoria 450, com a quebra já da nossa... Não é quebra, ainda não foi dito ainda o que aconteceu com a Kawasaki, mas tenho certeza que é algo relacionado a uma pane elétrica, tem muito sentido em ser essa coisa de ferver o combustível, algo que não é comum aqui para nós no Brasil, né? Ele entra em ebulição e a moto corta combustível. Mas, sinceramente, a gente perdeu o Tomac, a gente perdeu o Sexton, que não tá bem, o Anderson. Como seria o campeonato, né, com esses três? Será que o Digan faria o que ele tá fazendo com esses caras aí? Não sei, não saberemos responder essas perguntas, né? Mas com certeza o Tomac, ou tinha tudo para o Tomac também tá ali na frente, né? Enquanto isso, quem tá ganhando cada vez mais espaço, cada vez mais confiante, é o nosso vencedor, né? O Jet Lawrence. Um cara que tá mancando bastante, pessoal, olha só. Vocês viram ele mancando bastante, ele comentou recentemente que o pé dele tem melhorado bastante também, conseguiu ganhar de uma semana para outra um movimento lateral muito bom. E aqui a gente vê um trabalho da suspensão dele que é algo bizarro, cara. Moto colada no chão, ó. Pega os buracos, você olha em relação à roda, em relação ao guidão, não passa a pancada para ele, parece que o retorno não é tão rápido, sabe? E segura a frente lá embaixo, né? Então é um troço bizarro, né? Como a moto dele se comporta, é muito diferente. Até esse vídeo eu acho que não é dessa etapa, hein, galera? Acho que só veio errado. Mas eu queria mostrar o pé para vocês, ó. Ele realmente tá com essa lesão e ele comentou recentemente que vem melhorando. Após a prova, ele piora bastante. Aí ele tem conseguido andar uma vez por semana de moto. E ele vem trabalhando muito com o Dr. D, que é o que cuida de todo mundo, para ganhar esse movimento lateral. E um movimento, ou seja, para dentro ou para fora, não me recordo agora, ele ganhou bastante na semana, né? Até numa entrevista que eu estava vendo com ele hoje, ele estava no programa também o Andrew Short, que é um piloto mais antigo e também teve essa fratura do talos. E ele perdeu parte do movimento, né? Especialmente nesse ângulo de 90 graus, ele perdeu parte. É óbvio que cada um é uma lesão, cada situação é uma situação, mas assim, não sei, cara, não sei. Eu acredito que ele tem uma intensidade maior quando ele ataca os problemas dele, visto como ele volta rápido e o que ele consegue fazer. O cara é um alienígena realmente. E ele comentou mais uma vez sobre isso, né? Que ele tira o pé, então ele sobrecarrega mais a mão direita, mais a perna esquerda, que ele tem conseguido treinar apenas uma vez por semana, bateria de 15 minutos. E tem se poupado para as provas, né? Ele falou que a parte física ele tem conseguido fazer, ele tem conseguido pedalar, que é o que ele gosta bastante, mas realmente moto não tem conseguido andar. Daí quando você vê um cara andando dessa forma, né, galera? Dessa forma, que nem aqui, ó, no treino cronometrado, né? Olha a curva que ele faz, ó. Olha a velocidade da curva, cara. Impressionante. Andando nesse ritmo, né, sem treinar. Então faz parecer tudo fácil, né? Incrível como ele consegue fazer isso. E ainda, ele mandou uma das largadas mais incríveis que eu vi aí na história recente, que foi na segunda bateria, né? Lá eles largam em primeira, como eu falei para vocês inicialmente, em geral eles largam em primeira. E ele, sinceramente, mandou essa largada. Dá uma olhada nisso aqui, galera. Uma moto na frente do irmão dele, que larga muito bem, também com a mesma moto. Uma moto na frente do Prado, que largava tudo na frente do Kunen, que largou também na frente na última etapa do Mundial. Olha que loucura. E até o Andrew Short falou que essas Hondas parece que tem uma caixa diferente. É uma caixa que se encaixa melhor em altitude. A gente vê em Salt Lake também o Hunter largando muito bem. Então, são detalhes que no programa deles parece que encaixa melhor do que os demais, né? Óbvio que não é à toa, é muito trabalho, muito teste, eles mesmos falam direto. Tem o Troy Canard, que é um ex-piloto sinistro, que testa as motos, então a Honda tá com um programa muito bom. E aí eu já emendo no Drop Mud Melhor Moto, nesse quadro novo também nosso, que é a moto realmente do Jet.
A do Hunter também é muito boa, muito similar. Eles até trocam nos treinos, um sobe na moto do outro. E nos treinos no dia da prova mesmo. E em casa também eles já comentaram que tem setups parecidos, mas a do Jet ele faz parecer melhor. Talvez ele tenha uma capacidade de se adaptar melhor. Não sei, já foi comentado sobre isso pelo chefe de equipe, que o Hunter, por ter uma estatura menor, nem estatura, porque eles têm a mesma altura, ou talvez pernas mais curtas, segundo o Johnny O'Mara, que é o treinador deles, ele consegue se adaptar menos a erro, ou quando a moto não está, não é um erro, quando a moto não está tão perfeita. E outra coisa que o Jet tem de vantagem, ele tem uma cabeça muito centrada pilotando. E segundo o Johnny O'Mara, isso é o diferencial que ele tem. As coisas parecem mais vagar, não estão mexendo tanto, dá uma perspectiva diferente. Interessante isso, na verdade. Vale a reflexão, né, sobre isso. Nunca vi alguém falar que treinou, tô treinando, ficar com a minha cabeça mais estática. Não sei. Mas é um dos diferenciais que o treinador que tá vendo ele andar todo dia, o Johnny O'Mara, que é campeão americano também, um baita piloto, identificou, né? Então, no mínimo, curioso. A moto dele me parece mais centrada, quicar menos, a traseira fica no chão. Vocês viram o vídeo ali dela retornando devagar à frente, nos buracos, né? Não sei. É óbvio que ele faz parecer muito fácil, né? Nossa, aquela entrada de curva é absurda. Conseguiu largar muito bem, se pôs em situações boas, né? Então, a moto dele, para mim, é o Drop Mud melhor moto da semana, tá? Outro cara que andou demais mesmo, sinceramente, fez a minha aposta, que era segundo lugar. Eu falei, ele vai ficar atrás de um dos Lawrence. Eu imaginei, minha aposta foi o Jet, acabei acertando os 3 primeiros, mas eu imaginei que seria o segundo lugar, que foi o Lucas Counin, atual líder do campeonato mundial de motocross, né? O cara realmente é fora da curva também, é um monstro, fritando o Hurlings na areia, desbancando ele, óbvio que é muito mais novo, etc. Mas tá mostrando que realmente é um cara diferenciado, né? Uma mistura do Sasha e do Lucas. Então o Lucas, ele tem uma estatura mais alta do que o Sasha, ele lembra em certos momentos o Jet, porém ele anda com o peito mais para trás, o que é uma postura natural de quem cresceu na areia. Só que, olha só curioso, ele cresceu na areia, mas assim que ele começou a ficar bom, o pai dele começou a levar ele, ou foi morar na França, porque não queria ser só um piloto de areia, ele queria ser bom no chão duro. Olha só que visão ao contrário, né? Na Europa teve um movimento de todo mundo treinar na areia, e eles fizeram um movimento oposto por ter nascido na Bélgica. Foram morar na França para treinar também no chão duro, né? Parece que tá dando certo, galera. Parece ter funcionado, né? Mas um cara extremamente rápido, chegou a estar atrás 26 segundos, tá, na primeira bateria, e chegou a 2, né? Então a gente vê o ritmo dele, assim, é sensacional. Um cara que tem o gás, sabe vencer, né? Vem provando isso no Mundial. Olha só, na primeira bateria o Jet virou 2-2-5, melhor volta da prova. Aí o Counin virou 2-3-4-3-9. O único que virou 2-3 fora ele foi Minto. O Diguinho na primeira bateria, já vamos falar sobre ele. Então o Jet 2-2-5, Diguinho 2-2-6. Acelerou o galo velho, cara. Deixa eu abrir para vocês isso aqui, vou mostrar também, pra gente olhar junto, tá? Cara, Diga é sinistro, né? O bicho gosta de uma confusão também, né? Já vamos falar da confusão dele. Mas tá aqui, ó. Olha lá, Jet 2-2-5 e o Dingan 2-2-6, cara. Então o Counin virou um pouco mais lento, 2-3-4, e aí a turma sobe, ó, o Hunter 2-3-9 e aí vai embora. Deixa eu ver se tem algum 2-4. Não tem nenhum 2-4. Então, realmente diferente o ritmo deles, né? Já na segunda bateria, vamos ver. Segunda bateria 2-4-2, o Lucas chegou mais perto, 2-4-5. Cadê o Digan? 2-5-8. Então não conseguiu andar tão bem, tá? O Lucas Counin na primeira veio de trás, passando todo mundo, ritmo bom, se mostrou bem condicionado fisicamente, não é à toa que o cara vence tudo no Mundial.
e mostrou velocidade, né, mandando com uma moto diferente, aí mandaram para mim, né, pô, mas lá no Mundial protótipo e tal. Ele falou que a moto, o chassi era diferente. O chefe de equipe falou que era o mesmo chassi. Ele falou que a moto era diferente de motor, mas também tem altitude. Mas altitude e chassi, ele fez acontecer. Largou bem, andou forte, mostrou aí que pode disputar com os Lawrence, sinceramente. Ele foi muito legal na entrevista, ele falou a todo momento que os melhores pilotos são os dois Lawrence, não só o Jets, são os dois Lawrence, são os melhores do mundo. Falou que ele quer vir para cá, mais uma vez eles vão correr Southwick, eu acho que é aí onde ele tem chance de fazer RD pro Jet, ainda mais pela situação do pé do Jet, porque ele é muito bom na areia, muito bom. Então vai ser no mínimo curioso, e parece que ele vai correr Ironman também, então mais 2 etapas, olha só que legal. E também o esforço deles, né, tem que dar parabéns, o cara sair lá da... onde foi? Esqueci onde foi a etapa agora do Mundial, do outro lado do mundo, viajar, na terça-feira tá andando de moto, tudo, então todo esse esforço é interessante. Eles que comentaram, olha só que legal essa história. Eles tinham 7 anos, nem andavam de moto e assistiram uma prova com o pai dele, do James Stewart, pela TV. E eles falaram, eu quero fazer isso. Com 7 anos eles começaram a andar, com 10 começaram a competir, e tiveram esse sucesso incrível, estão tendo, né, esse sucesso incrível deles. Então isso meio que me chocou, assim, porque hoje, cada vez mais em qualquer esporte, começa cedo, senão não dá certo e tal, e os caras aí mais velha fazendo acontecer, né? Então, quando eles tiveram a oportunidade de chegar perto da cabine de transmissão, eles foram lá como fãs normais, assim, qualquer fã, para falar com o Stewart. Pediram para tirar uma foto com ele, né, cara? Olha só que legal. E daí na entrevista foi perguntaram, pô, então, vocês tiraram uma foto com o Stewart? Dele, foi a melhor parte do final de semana, né? Que legal, cara. Imagine eles com 7 anos vendo 7 anos vendo o Stewart correr, hoje o Stewart comentando, e os piá têm 18 anos ali, ganhando 19, sei lá quanto. Né? Então o Stewart comentou sobre isso, né? Poder influenciar um cara do outro lado do mundo lá, e hoje o cara é campeão mundial, correndo ali, disputando a frente do AMA, né? Que loucura isso, né? Estamos ficando velho, galera, estamos ficando velho. Então, eles têm essa história muito diferente, se assemelha muito à história dos Lawrence, até no movimento de vir para os Estados Unidos, tudo mais, e por serem irmãos vencendo, né? Porque ninguém entende, cara. É o que eu sempre falo aqui, porra, eu tenho dificuldade de ouvir pessoas que não vivenciaram algo e se propõem a falar sobre isso. Então, até o Jet falou isso hoje. É muito difícil para outra pessoa, meu pai, minha mãe, entender. Só eu e o Hunter entendemos, porque a gente se põe nessa situação, entendeu? E os Kunis conseguem se pôr nessa situação, porque os dois vencem, os dois disputam com as mesmas pessoas, né? Entre aspas, as mesmas pessoas, né? Quando eles corriam junto. Então, é uma situação muito única, muito única. E eles ainda são gêmeos, né? Mais doido ainda. Eu tô curioso para ver como vai ser as próximas etapas, especialmente Southwick. E se eles virem para os Estados Unidos, eu tenho um pouco de receio sobre o Supercross, né? Porque pode acontecer o que aconteceu com o Prado. Começou a se preparar no Supercross, se machucou de novo, veio a abertura, ainda ferrou o ombro. Acabou com o ano dele. Então, talvez um formato mais que nem o Justin Cooper, que já era bicampeão na 250, foi para 450, fez 1, 2 etapas e se preparou para o moto. Talvez faça mais sentido, né? É uma história de sucesso. Aí sou curioso para ver como vai ser, tá? Agora eu quero aproveitar para entrar no mais um quadro do meu amigo Denis. Olha só. Opa, botão errado, galera. Estamos aprendendo os botões aqui, ó. Então esse é o quadro Dennis Carmichael faria melhor. Se você conheceu o Dennis, você vai entender o que eu tô falando. Dennis Carmichael, até perguntei para ele, por que te chamam Dennis Carmichael? Fiz essa pergunta no último vídeo, vou soltar que a gente foi treinar, né? Ele deu um migué. Depois eu desliguei a cara e falei, pô, que migué que você deu aí, Dennis? Enfim, Dennis, para quem não sabe, é meu padrinho de casamento. Pois é, cara. Poderia ter escolhido melhor, né? Olha lá. Ai, ficou muito bom isso aqui, cara. Fiz em 5 minutos aqui antes de começar. Então, esse é o quadro, galera. Dennis Carmichael faria melhor. Porque você escuta ele falando, cara, é o Carmichael, né? Nossa senhora, o homem sobe que nem um balão. E o que o Dennis Carmichael faria melhor, cara, sinceramente, é ler o regulamento, tá?
Porque Hayden Deegan, sinceramente, eu achei muito fiasco da parte dele, um piloto do calibre dele, com o tanto de dinheiro que tem envolvido, com os títulos que ele tem, o nível que ele é, cara, comer uma bola de não saber o regulamento corretamente ou fingir que não sabe, né? Então esse talvez seja o ponto, né? Então olha só, galera, o Deegan ele foi penalizado em 6 posições. Não é. A cada volta que ele cortou essa curva aqui, ó, ele foi penalizado em uma posição. Aí você pode perguntar, né? Pode pensar, né? Porra, não é muito 6 posições. Aí, mais uma, quando ele saiu da pista, ele colou a mão, né? Quando você sai da pista, você não pode obter vantagem. Ele socou a mão e voltou. Então, por que o Dennis Carmichael faria melhor? Pô, porque o Dennis teria lido o regulamento e não teria despinguelado cortando pista, ele já sabe disso. Sobre os markers, né? Os marcadores de pista. Ele já foi penalizado no Supercross para cortar um, cara. Ele é conhecido por passar em cima, né? Já é característico dele. Não só ele, vários passam em cima, vai um pouquinho por fora para desviar de um buraco e tal. Mas assim, você tem que saber o regulamento. O regulamento diz o quê, galera? Porque por mais que os markers não estejam ali, você tem que manter a linha da pista. Olha lá. Ele corta por dentro, ele fez uma parede por dentro, cara, e quase passou o Jet. O Hunter Lawrence estava muito puto depois da prova, muito bravo. Olha só, ele quase passou o Jet. E ele salta ali atrás, quase bateu atrás do Jet. Olha só o tanto que ele corta, né? Ele até falou na entrevista, foi perguntado, aquela curva, não tinha markers, então é pista. E não é assim, então você deveria saber o regulamento, diga. Então, foi penalizado em 6 posições, mais um. E ainda perguntaram se foi ali que ele estava ganhando tempo. Ele falou, não, eu estava chegando nele em todos os outros lugares da pista também. Aí voltou a ser o Diguinho, né? O Diguinho humildão foi embora já uma etapa depois. Só foi ele conseguir andar mais próximo do Jet, ele já fez isso, tá? Olha só, é muita vantagem, cara. É muita vantagem. Mas o Hunter passou uma vez, perdeu uma posição e o Prado também. Foram penalizados. Até teve muitas penalizações nessa etapa, cara. Muitas penalizações. Eu tinha salvo. Acho que não transferiu aqui. Na categoria feminina também, enfim, teve uma série de penalizações. Mas falando do Deegan, porra, o cara é sinistro, sinistro andando de moto. Ele faz uns negócios, mostrar para vocês aqui, ó. Olha isso aqui, ó, cara, que troço absurdo. Me lembrou até o Anthony Rodrigues aqui. Olha só, cara, o neck dele. Surreal, né? Isso aqui lembrou muito de Apiaí, o Anthony Rodrigues fez igualzinho, cara. Tortadora, olha só, totalmente fora da moto. E olha só, eu fazia neck, né, galera? Fazia neck, bacana também, saía fora da moto. Mas eu quero que vocês prestem atenção no seguinte: olha a perna de baixo dele, o quanto tá esticada. Então, quando ele estica, é uma tesoura. Vocês não têm ideia como a perna tá para frente. Olha a traseira da moto, tá passando à frente. Então, quando você olha assim, uau, impressionante, mas preste atenção na perna. E a sensação de fazer isso, cara, é que a moto foi embora. E ele volta perfeitamente, né? Então, o pai dele é do freestyle, né? Então, já deve ter treinado isso em casa, ó. Voltou retinha. Surreal. Esse é o salto, na verdade, que o Sexton caiu. Um baita duplão. Fez parecer fácil, né, hein? Fácil, olha só. Então ele levanta a moto, ela volta praticamente sozinha para debaixo. Então o cara é um showman, ele sabe lidar com o público, ele sabe trazer espectadores. Eles falaram que estava muito, mas muito cheio nessa etapa e com certeza tem a ver com o Deegan também. Os Coonens também é outro fator, né? Tudo mais, mas com certeza o Deegan. O americano é muito disso, né? Dos americanos em si, né? Mais patriota e tal. Então, o Deegan sabe trazer isso, ele andou demais, foi uma das melhores baterias que eu já vi na vida. O pau torou entre Hunter Lawrence, Deegan e o Jet, né? O Jet claramente não estava tão bem no início da bateria, segurando o ritmo, o Hunter tentando passar, chegou a passar durante a volta. O Jet foi por fora, fez o que o Jet faz, né? Devolveu, passou na subida da largada. Até não vou soltar os vídeos aqui, pessoal, porque tá dando muito bloco das imagens da prova, né? Então eu tento usar mais imagens do Instagram de outros caras. E ali ele ficou segurando tal até que o Diguinho conseguiu passar. E aí você pode perguntar, cara, mas o Diguinho tava andando demais nessa etapa, tava loucaço, né? Tava, ó, cortando o giro. E realmente tava. O que acontece, né, na minha leitura? Com a altitude ficou mais parecido
com uma 250 a moto. E a pista na primeira bateria estava mais lisa, a preparação é outra discussão, deu maior bafafá lá, o Fernandes ficou louco. Foi muito diferente. Tava mais fofa, com os encostos tal, sem tanta aquelas canaletas fundas, para quem acompanha mais o Ama Supercross, motocross, ali faz umas canaletas imensas, parece trilho de trem o caminho inteiro da pista. Então ele conseguia cruzar de um lado para o outro, conseguia usar as paredes, favoreceu muito o estilo de pilotagem dele mais agressivo, cortando giro. Sinceramente, foi a única pista que eu vejo durante o campeonato agora ser uma pista que favoreça tanto ele como foi na primeira bateria. Moto mais fraca, pista que recompensava ser mais agressivo. Então, realmente ele estava muito bem, vocês viram aí, foi quase a melhor volta da prova, atrás do Jet, muito perto, mas o Jet é o Jet. Então, ele passou o Hunter, começou a pressionar o Jet, até que o Jet, metade da bateria, começou a andar melhor e tal. E aí até o Hunter falou pro Jet, né, ele comentou hoje numa entrevista, ele falou: "Caramba, por que você não estava andando mais rápido? Foi culpa sua, né, que o Deegan passou o Hunter". Ele falou: "Eu estava tentando, né, eu só não estava conseguindo ir mais". Ele falou isso na entrevista depois, que estava sem flow, realmente ele estava mais duro, mas da metade em diante da bateria ele foi embora, né. E ali começou um pega, no finalzinho da bateria, entre o Hunter e o Hayden Deegan. E ficou muito legal. Sinceramente, ficou muito legal. Por quê? Já tinham trocado umas tintas ali, já tinham se pegado na etapa de Hangtown, salvo engano. Já tinham se encostado. E aí, o Hunter... Puta, não vou pôr a imagem aqui, senão vai cortar. O Hunter, cara, ele abre e cruza a canaleta no trilho que ele fazia muito bom. E dá uma tirada de tinta boa no Deegan. Puta, eu pulei, cara. Falei, é isso aí, finalmente alguém tirando tinta dele, né, cara? Que o bicho é acostumado a deitar e rolar em cima de todo mundo. E na 450 não é bem assim, a gente sempre falou. Aí vem na última etapa de Hangtown, deu uma espremida no Barcia. O Barcia falou na entrevista: olha, aproveita, que agora eu não consigo fazer nada com você, mas assim que eu achar que dá, você tá ferrado. Ele, ele falou em entrevista isso, muito bom, né? Então, tem muito chão para rolar ainda. Anderson está voltando a andar, não vai ver a cor do Deegan, mas o Anderson gosta de um telecat mesmo que não veja, né? Então, diga assim, galera, na primeira bateria ele largou no top 3, atacou o Hunter, fez a ultrapassagem, cortava por dentro ali a pista, e ali ele tirava facilmente 1 segundo. Então era a diferença ainda para o Jet. E ele se aproveitou disso, se jogou o máximo que ele pôde nessa situação, né? Mas assim, na segunda bateria já não foi tão bom, ele largou no top 10 e aí deu uma boa judiada dele para vir de trás passando a turma, né? Então ele foi penalizado na primeira, acabou em 11º, e na segunda ele fez terceiro, o que é um excelente resultado, né? Claro que é um excelente resultado, mas muito longe. Deixa eu abrir aqui quanto que ele ficou. Muito longe do Kunin e do Jet, né? Que não tá mostrando, que bosta. Como a distância que ele ficou, né, deles, mas ficou muito para trás. E sinceramente, ele ficou putaço depois da prova. Deixa eu ver se eu ver o vídeo aqui. Tem um vídeo dele sentado assim, ó, olhando para o chão, né? Até soltei no Instagram, tenho feito uns conteúdos diferentes no Instagram. E eu gostei muito de ver aquele vídeo dele. Porque, galera, mostra o quanto ele quer vencer, o quanto ele ficou puto. Então não foi assim, nossa, beleza, consegui andar bem, meu resultado foi bom, estou satisfeito, tal, né? Foi um tipo assim, eu podia ter ido pro palco com eles, eu poderia ter vencido, né? Olhando na cabeça dele. E entenda, galera, por mais que não seja realidade, o piloto precisa muitas vezes se alimentar disso. Eu já falei para vocês que o Chad Reed nunca teve um piloto que foi melhor que ele. Ele sempre que deixou de fazer algo, não estava tão bem, né? Então ele nunca deu, nossa, o Carmichael hoje estava demais, não consegui ver a cor dele. Não, né? Eu poderia ter ido melhor, eu fiz algo errado. Então é sempre sobre ele. E funcionava. O cara mais confiante que já existiu na face da Terra andando em moto. Então talvez seja algo assim. Eu falei sobre isso também entre o Fabinho e o Enzo, quando deu aquela confusão, que ele saiu falando que estava na velocidade, não sei o quê. Então o piloto se alimenta dessas coisas para conseguir se pôr naquele nível muitas vezes, tá? E ele é esse caso, né? Veja, ele falou: não era ali que eu tava ganhando tempo, não tava cortando pista, e também eu tava chegando nele em todos os outros pontos da pista. Não tava, né, galera? Não era bem assim, era ali a diferença. E até vou emendar num outro quadro aqui que eu criei, galera, que é o seguinte:
que é o SW parece, mas não é. E o meu ponto é o Jet versus o Digger. Então parece que tem uma rivalidade. Sinceramente, parece, mas para mim, sinceramente, não tem. Não tem essa rivalidade. Por quê, galera? Ó. Palmas é só pro Jet. O Jet não perdeu uma bateria pro Digger até agora. Entendeu? Entre os dois, o Digger tem levado um sarrafo violento. Violento. Entendeu? Tem ficado bem para trás. Então teve os flashes. Ele tá melhorando absurdamente entre uma etapa e outra. Eu acredito que ele pode vencer uma bateria, pode vencer um overall, mas pouco provável, né? Porque o Jet tá no pior dele, tá aí. Talvez o melhor que aconteceu pro Jet foi tomar aquele pau em Impala, que mordeu ele, né? Deixou ele putaça. Então, para mim, o SW parece, mas não é. É o Digger, porque não tem essa rivalidade. Não existe. Para ter uma rivalidade, você tem que estar em condições de disputar com o cara. E até agora você não ganhou nenhuma. Certo? Pode mudar? Pode. Vai ser uma rivalidade por muitos anos? Acredito que sim. Até achei um vídeo na internet, olha só que louco. Me fez ficar mais fã ainda dos Lawrence. O Jet, quando ele entrou na Geico, o Hayden era criança, de 80, ele ensinando umas posições no guidão, tal, ajudando o Hayden. Cara, que loucura isso, né? Ajudando o cara, e hoje o cara faz tudo isso com ele, né? Até o Jet nas entrevistas evita falar o nome do Hayden. Tipo, ele pega que eles chamam o caminho mais digno, assim, né? Daquela história da Bíblia, né? Se te derem um tapa no rosto, vira outra face. Parece que ele faz isso. Leva na moralzinha ali, não entra na pilha. E tudo que o Deegan quer é alguém que entre na pilha, né? E faça a confusão e tudo mais. Né? Então, não sei. Achei curioso, tá? A postura dele, eu provavelmente não teria igual. Eu sou mais faca na caveira, né? Não sei. Acho que o pai dele tem muito a ver com isso, né? É um cara que tem muita sabedoria. Você vê ele sempre analisando, até o Hunter me lembra mais ele, assim, o perfil de é mais brincalhão, tal, mais solto. Então não sei, galera, não sei. Algo aí, o tempo vai dizer como vai ser, né? Vamos pôr assim. Hunter andou muito bem nas baterias, ele poderia ter vencido a primeira bateria, sinceramente, se ele consegue passar. Mas o Jet é o Jet. E na segunda ele acabou não indo tão bem. Ele estava numa situação ali na primeira favorável, com velocidade no início, depois acabou perdendo essa vantagem. E com a penalização, tudo piorou ainda a situação dele. No final deu quarto e quarto, ele perdeu uma posição, né? E os Kunens, ou melhor, o Lucas Kunen parecia ter um final de prova melhor que ele. Mas mesmo assim, o Hunter cometeu erros, que é bem comum. Ele caiu 2 vezes na mesma curva, né, para a direita. Uma vez foi entrar por dentro, na canaleta, outra por fora. E ali o Kunen fez a ultrapassagem. Então ele tinha no mínimo o segundo lugar nessa primeira bateria e acabou errando. Então é muito atípico, né? Esses erros dele e tal. Lembrando que na segunda bateria teve uma relargada. E na primeira ele ter largado tão bem, até me fez pensar, porra, a altitude, será que vão conseguir largar bem ele e o Jeter? Porque eu gosto muito dos dois, estava torcendo. E foram lá e conseguiram, né, largar bem, enfim, fez terceiro lugar, né, daí mais a penalização e tal, né? Acabou não sendo o melhor resultado. Porém, podia ter sido 2-2 tranquilamente no final de semana. Ferrandes não foi bem nessa etapa, ele que fez quarto na outra, nessa ele fez o nono, oitavo e nono. Prado não foi bem, fez um sétimo e um quinto. Eu, sinceramente, estou curioso para ver como vai ser agora o Prado largando na frente em relação a Diga em todo mundo. Curioso. Um cara que andou muito foi o Garrett Marchbanks, fez um terceiro e sexto, o primeiro pódio aí com as penalizações. Ele não sabia, não ficou contente de ter ganho assim, mas obviamente melhor que nada, né? Ele está cada vez mais se firmando como um vaga na equipe para o ano que vem. Então, assim, galera, sinceramente, a primeira bateria foi uma das melhores baterias que eu já vi, tá? Então, esse início foi frenético. Eu vou assistir de novo essa semana, porque eu curti demais. E o troféu Olho de Tigre, para mim, que é mais um quadro novo aqui do canal, tem que bolar um sonzinho aqui para ele. Vamos ver, Olho de Tigre. Não é Olho de Tigre. Olho de Tigre. Troféu Olho de Tigre para mim, então acho que eu tenho mais um aqui. Não. Acho que esse é melhor.
Troféu Olho de Tigre, pra mim, é o Rei Dandigan. O cara tá no veneno. Ele vai pro palco com essa turma, pode ter certeza. Tudo que ele quer, que ele dorme e acorda pensando é bater os Lawrence. Só que não é missão fácil. Os Lawrence não são encostados, né? Não são, tipo, no talento. Eles vencem pelo talento e pelo trabalho árduo, né? Já vi diversas entrevistas de pessoas pilotos que treinaram com ele e tal, e, enfim, os caras trabalham pra caramba. O próprio Trey Canard fala bastante como é os bastidores e tudo mais, tá? Então agora eu vou ler um pouco de perguntas aqui para vocês. Vocês mandaram no Instagram. Hoje não é live, né? Então vamos lá. Começando aqui, turma. Se abrir essas respostas, que o Instagram meu aqui tá dando uns belzinhos, galera. Não tá querendo abrir, mas vamos lá. Abriu. Alex Silva, _ ITP. Alguns estão testando largar em primeira marcha. Estão usando o kart 3 marcha? Não. Inclusive, o próprio Andrew Short, quando andava de Honda de fábrica em 2012, ele largava em terceira, acredite se quiser. Porém, ali é altitude, é o que eu falei para vocês, as motos ficam muito mais fracas. Muito mais fracas. Então, elas perdem a potência, né? Aquele, como diria meu amigo Dennis Carmichael, aquela força a mais, especialmente em alta, né? Então, não. É uma situação dali que exige isso. Marcelinho 759. Cara, como esse cara faz isso, não pode ser verdade. Ele tá falando do Jet, do vídeo que eu postei, né? É realmente muita técnica. Ele sabe como aplicar força corretamente na moto e tem uma mente diferenciada. Eu acho que ele tem uma visão mesmo, fora do comum, que ele consegue processar mais rápido essas informações e tal. E quando ele foi nascer, Deus olhou para ele e falou: cara, você vai ter esse talento. E ele lapida esse talento todo dia, tá? 989 Motos. Quem leva o título? Ó, tem que voltar. Estão aprendendo aqui, galera. Quem leva o título? Nós. Caramba, preciso decorar os botões aqui, galera. Não? Quem leva o título? Agora sim. Quem leva o título da 250? Shimoda tá crescendo. Estão próximos do campeonato. Eu vou arriscar o Shimoda. Acho que o Shimoda vai virar a chave agora. Ele tá próximo e ele consegue vir de trás, talvez melhor do que o Hamaker. Talvez igual somente o Kitchen. Mas não sei. Acho que talvez tenha falado coração agora. O Shimoda. Shimoda ou Kitchen, mas mais pro Shimoda para mim. Elombre Castro Daniel. Glenn leva essa etapa em Goiânia? Cara, eu sou Enzo. Ainda mais que ele ficou mordido, né? De ter perdido lá, não conseguiu fazer ultrapassagem, pista molhada e tal. Eu acho que ele vem com tudo, né? E o Enzo, ele é um cara que não parece, mas ele se alimenta de coisas negativas, de comentário, coisa assim, de falas. Ele é meio estilo Digan. Não parece, né? Mas ele é. Então, aqui é Enzo. Landerson Passos. Leandro, o Jet mancando desse jeito e ninguém ameaça o cara. É porque ele é sinistro, velho. Eu acho que o cara mais perto de vencer ele vai ser o Kunin em Southwick. Se não vencer. Tá? Eu acredito que vence, sinceramente. Ele é fora da curva. Só que o Jet é alienígena. Quando ele precisa, ele tira algo a mais. Ele tem comentado que o pé tá melhorando e tal. Não sei. Vou decidir até sábado de manhã se eu aposto no Kunin ou no Jet. Tá? Tô para ir pro Kunin. Mas talvez esteja me emocionando, né? Tem notícias do Eli Tomac. Ele falou que ia ficar de fora mais umas 2 etapas, recuperar bem o pescoço, já o campeonato foi embora. Foi sério, né? Lesão dele séria. Mas não teve uma lesão mais grave, é só muscular realmente, né? Muito bom. Wallace Paz. Leandro, qual seria a vantagem do Jet em relação aos outros adversários? Excelente pergunta. Cara, o Jet, como eu disse, para mim ele tem uma visão fora do normal. Tá? Então, o que isso faz? Que ele perceba melhor os traçados, tal, enfim, tudo mais. Ele enxerga bem, tá? Eu me identifico com isso porque eu tenho uma visão e uma audição boa.
Então, isso me ajudou sempre a perceber quem estava atrás, sem precisar olhar. Eu tive uma noção espacial sempre muito boa. E eu acredito que ele tem isso muito melhor do que eu tenho. E ele mantém uma cabeça muito firme, sem mexer. Então, ele não está aqui na curva, tal. Então, ele está processando sempre a imagem reta, como se fosse mais devagar. Entendem como? Sem estar ali, tá, e vira aqui na curva, tipo, vou dar um exemplo do Tomac. O Tomac entra na curva e faz assim, então já muda o ângulo de visão e vai para frente. Ele tá sempre equilibrado aqui, ó. Vocês já viram uma galinha? Que você mexe o corpo e a galinha não mexe a cabeça? É isso que eu tô falando, tá? Então, e não sei, eu acho que ele enxerga mais de cima, a técnica dele é absurda, então ele se postura em cima da moto com o peito alto, então ele enxerga em cima, sem mexer a cabeça, então para ele tudo passa mais devagar, com uma visão excelente, com uma audição excelente, com uma técnica excelente. O resultado é o que vocês estão vendo. E, obviamente, ele trabalha absurdamente. O cara treina muito. Ele deu alguns detalhes da recuperação dele. Ele acordava às 5 horas da manhã, ia fazer a parte física, ia fazer fisioterapia 2 horas, almoçava, fazia a parte física novamente, fazia a reabilitação novamente, e antes de dormir ele pegava uma toalha e ficava forçando, tal. Então é um cara que trabalha muito, não se engane. Aquele papo mole, tranquilão, tal, não se engane. O cara trabalha pra caramba. Ao mesmo tempo que ele fala, não, aquilo ali era tudo que eu tava dando. Em Hamilton, por exemplo, era tudo que eu tava andando, é o que eu conseguia. O cara foi lá e baixou 2 segundos, uma volta para outra em cima do irmão. Então, será que era realmente tudo? Será que ele falou a verdade? Acho que algumas vezes ele nem processa realmente o que faz, é simplesmente no instinto. Por isso que ele consegue ser tão rápido, sinceramente. Essas são algumas das percepções que eu tenho. A pergunta do Wallace Paz também, ó. Jet correndo MXGP, qual o provável resultado na sua opinião? O que você acha, meu amigo? O campeão mundial, ou melhor, o líder do campeonato mundial vem correr, toma uma sova dele. Ele com o pé fudido ainda, vai levar pau a turma toda. Ele ganha, né? Sem dúvida. Qualquer pista. Não existe ninguém melhor do mundo. O líder do campeonato mundial falou: ninguém no mundo é melhor do que o Jet e o Hunter hoje. Loucura, né? O próprio Jeffrey Hearns fala direto: ninguém é mais rápido que ele hoje no mundo. John Covell. Sasha Kunin tem 1,61 de altura e 55 quilos. Impressionante domínio sobre a KTM. Sim, cara. Sim. Impressionante. Ele é baixinho, leve e só mostra como a técnica faz diferença, né? Ele sabe aplicar força de maneira correta na moto e faz acontecer. O Carmichael eu acho que é 1,63, tá? Então não é o primeiro baixinho. Sabe quem é baixinho também, não parece? Sturt. Bem baixinho também. Maurício Perozin. Digan diz que se alimenta dos haters, mas a última publicação limitou os comentários. Pois é, cara, talvez não tenha sido ele, mas a galera ou ame ou odeie. Essa é o lema deles, né? E realmente dá certo quando você fala em resultados de números em rede social, tal, porque o hater também assiste, né? E ele traz engajamento, tal. O cara tá torcendo contra, mas tá assistindo, né? Tá vendo o conteúdo dele, tá assistindo as provas, né? Lange Robertson. E o alemão não vai participar esse ano? Aí que tá, né? Cadê? Estamos aprendendo os botões. É esse aqui, ó. Não sei, cara. Ninguém sabe. Mais uma vez, para decorar. Ninguém sabe. Acho que nem ele sabe ainda. Ninguém sabe se ele vai voltar a correr ainda. Até o cunhado dele participou de um podcast recentemente e ele falou exatamente isso. Acho que nem ele sabe se ele quer voltar a correr o ano que vem. Então agora ele só tá descansando, né? Vamos lá, Lucas 72 Lucas.Lopes. Obrigado pelas transmissões. Você é um amigo. Obrigado. Olá. Isso aí, tá bom. Tão empolgado com o equipamento novo, galera. Não me julguem. Vamos lá, pra gente acabar. Essa aqui é muito legal, que eu esqueci de falar, cara. O enfermeiro Rodrigo 179. Aaron Plessinger do MX1 GP. Daria pau no Enzo e Glenn? Cara, eu tendo a acreditar que sim. No MXGP. No MX1 GP, desculpa, aqui no Brasil. Ele andou muito bem, né, cara? Ele andou em terceiro um bom tempo ali da primeira bateria, tá voltando de lesão e tal. Ele deveria, por obrigação, vencer. Agora, se venceria, aí é uma grande interrogação. Excelente pergunta. Não sei te dizer. Não sei te dizer, sinceramente. Eu tendo a acreditar que nas nossas pistas ele ia pro palco com os caras, mas não sei se ia ganhar, não.
O Enzo, o Glenn, o Jeremy, são muito rápidos aqui, cara. São muito rápidos. Vocês ouviram aí o Lucas falando, o comentário do Koderhoff, você ouviu também ele falando sobre o comentário do Jeremy, nível top 5 do Mundial. E eu tendo a crer que ele anda no 5 do Mundial. Então, curioso, seria interessante, né? Mais um aqui, ó. William Diniz. Obrigado, Leandro, pelas transmissões do AMA. Agora acertamos o botão, né, galera? Vamos lá, para acabar, última pergunta aqui. Yuri Dias. Acredita num P10 do Brasil no Nações? Sim, eu acho que pode acontecer sim. Vai depender de como eles chegarem no momento do Nações, né? Como é que eles vão chegar lá? Vão chegar bem, vão estar sem lesão, equipe em harmonia, né? A gente viu o Fábio aí e o Enzo se espetando. Então, tudo isso faz diferença, porque é um resultado em equipe. Então, sou curioso também, mas potencial realmente tem, tá? Então é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado dessa live. Live não, vídeo. Porque lembrando, hoje é aniversário da minha filha, a gente vai sair agora jantar. E se você está assistindo, já deixa seu like, se inscreve. Tem um botãozinho de hype também que é importante. Isso faz com que o vídeo suba mais, quem puder. Deixa aí também. Estamos investindo nos equipamentos, estamos aprendendo a usar aqui. E em breve a gente vai dar mais um salto legal aqui no LS Show. Tem bastante coisa planejada, tá? Valeu, galera. Fiquem com Deus e até a próxima.